Amados, muito bom dia. Hoje é dia 17 de maio do ano da graça de 2024 e terminamos hoje esta sequência de reflexões. Temos estado a refletir na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Temos estado a visitar, de facto, esta igreja através desta carta e eu gostaria de hoje chamar a nossa atenção e a nossa reflexão para o versículo 10. Já lembrámos ontem a importância da oração que está presente neste versículo e que diz o apóstolo Paulo, de facto o Papai do Céu, falando através do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte: orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar deficiências da vossa fé. O apóstolo Paulo evidencia aqui, obviamente, o seu amor para com aqueles irmãos. De alguma forma percebemos que também é o Pai do Céu a ter cuidado com aqueles irmãos através do apóstolo Paulo, com toda a certeza. Ele estava a ser instrumento do Pai para cuidar deles, tal como faz hoje connosco. Mas neste cuidado em particular, e que leva o apóstolo Paulo a orar insistentemente, com todo o empenho por eles, ele evidencia a necessidade de investir nas suas vidas, segundo ele, reparando as deficiências da vossa fé. Amados, é por demais importante nós considerarmos esta realidade na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar de sangue e também na nossa vida familiar espiritual. A necessidade que nós temos de ter a nossa fé fortalecida é por demais importante. Logo no início desta carta, o apóstolo Paulo registra que a fé é uma das marcas evidentes, presentes no coração e na vida daqueles irmãos, daquela igreja, daquela família espiritual. Mas obviamente esta é uma preocupação que todos nós devíamos ter constante. Como está a qualidade, o nível da nossa fé. E muitas vezes nos perguntamos uns aos outros como estás, normalmente perguntamos pela saúde. O apóstolo Paulo preocupava-se com a fé daqueles amados e daqueles irmãos. E ela precisa de não apresentar deficiências. Porquê? Porque a nossa fé é o alicerce de toda a nossa vida cristã. Ela é absolutamente essencial para a nossa caminhada. O autor da carta aos Hebreus e, portanto, o Pai do Céu, falando através de quem registou a carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós conhecemos bem este texto, mas ele é-nos útil para perceber a importância da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos factos que não vêm, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. Vejam, quando a fé produz este efeito, por exemplo, em relação à criação, ela com toda a certeza vai sustentar e alimentar e alicerçar todo o nosso relacionamento com Deus. Mais à frente, como bem sabemos, no versículo 6, fica registado que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o capítulo 11 de Hebreus, como bem sabemos, é a galeria de heróis da fé, homens e mulheres que pela fé fizeram coisas extraordinárias. E quando nós começamos a olhar para a lista, percebemos que a fé esteve na base de muitos homens e mulheres fazerem coisas absolutamente sublimes que só aconteceram por causa da sua experiência de fé. Uma fé autêntica, uma fé que é reconhecida por Deus, pelo Pai, e que precisa de ser forte para produzir na nossa vida atos, afirmações, decisões tão importantes como estas que nós aqui encontramos no capítulo 11 de Hebreus. Amados, a nossa fé é o que nos sustenta a cada dia para podermos caminhar e vivemos esta experiência de amor perfeito com o Pai e sermos sustentados numa esperança que está alicerçada em Jesus Cristo, que vai voltar. É esta fé que alicerça tudo isto. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, depois vem afirmar que a fé
é incrementada pela palavra. Quanto mais conhecemos da palavra, mais conhecemos de Deus, mais conhecemos a sua vontade, mais conhecemos o seu coração, mais a nossa fé está fortalecida. Como é que está a nossa fé? Como é que está a minha fé? Como é que está a fé de cada um de vós? Precisa de ser aperfeiçoada, precisa de ser incrementada. Precisamos de ter essa preocupação, de não nos descuidarmos, porque alguma deficiência na nossa fé poderá trazer prejuízos graves ao nosso caminhar, à nossa saúde espiritual. E por isso esta é uma preocupação que o apóstolo Paulo deixa aqui, pela qual ele ora e pela qual ele quer e está a trabalhar para que aqueles irmãos não tenham nenhuma deficiência na sua fé. Esse é o desejo dele também para nós, esse é o desejo do Pai para cada um de nós. Eu espero que este seja o desejo que cada um de nós tem para o seu irmão, para a sua família, quer de sangue, quer espiritual, que de facto cada um de nós possa viver uma vida e uma experiência de fé forte, alicerçada, transformadora, abençoadora. E acima de tudo uma fé que honra e glorifica o Pai do céu, porque está alicerçada na maior e mais sublime expressão de amor que é Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que Ele fortaleça e alicerce a nossa fé e que pela fé nós possamos continuar a viver e a caminhar na intimidade com Ele, na proximidade entre cada um de nós, em tudo dependendo dEle, da sua graça, do seu amor e da sua bondade. E pela fé, amados, eu estou tranquilo que o Senhor nos permitirá nos encontrar em breve. Não sabemos aonde nem como, mas certamente o Senhor irá providenciar isso. Um forte abraço a todos. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.